E aí, pessoal, Matheus Botarro aqui, mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Tô aqui hoje com a Paula. A Paula, foi difícil, gente, difícil, muito difícil. Talvez até hoje, nesse tempo que eu tô aqui com o podcast, que tem uns 2 meses, uns 40 dias, foi a convidada mais difícil de estar aqui, porque ela é uma empresária de sucesso aqui na Europa e tem a agenda sempre muito cheia. Mas estamos aqui hoje gravando o podcast para aprender um pouquinho com a história de vida dela, para a gente poder se inspirar, que esse é o propósito aqui do podcast. Queria dar super boas-vindas para você, Paula. É um prazer estar recebendo aqui no episódio de hoje. E assim, para a gente poder começar, a primeira pergunta que eu faço é perguntando como é que surgiu a Irlanda, né? A gente já estava aqui conversando nos bastidores. Eu descobri que você tem 16 anos de Irlanda, né? É bastante tempo, mas conta pra gente assim, pra gente entender como é que surgiu a Irlanda na sua vida. Você ainda estava no Brasil e como é que você resolveu vir pra cá, assim, né? Como é que você veio? Você veio como intercambista, com cidadania? Só contextualiza um pouquinho. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e obrigada por insistir em me trazer aqui no podcast. É a minha primeira vez gravando, minha primeira vez no podcast, então está sendo muito importante esse dia. Eu tive que me preparar bastante, eu acho que é por isso que eu estava meio que fugindo da gravação, mas é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que o seu trabalho está sendo maravilhoso, está mesmo impulsionando nossa comunidade brasileira aqui em Cork. E para mim é um prazer enorme estar aqui. Bom, a Irlanda para mim surgiu com há 17, 18 anos atrás, no Brasil. Eu estava no Brasil, porque precisava sair do Brasil, não me sentia em casa lá. Tinha uma vida muito boa, mas precisava fazer mais, sabe? Conhecer o mundo, sabe? Não sei te dizer hoje o que era que me fazia sair de lá, mas eu precisava ir. Enfim, vim para Irlanda como intercambista e Olha aí, gente, intercambista. Pessoa 16 anos atrás, eu fico até me perguntando se nessa época já tinha intercâmbio aqui, que tem bastante tempo, né? tinha, Teve intercâmbio normal, e você escolheu na sim. época já Cork de cara? Não, na época eu vim a Dublin, eu cheguei em Dublin, na época você podia renovar quantas vezes você quisesse. Nossa, isso aí. Você renovava quantas vezes quisesse, pagava 150 euros a Não. renovação, era menos, era um terço mais ou menos o valor Do do, curso de inglês. do curso. O curso não era tanto, acho que o preço não mudou tanto de lá para cá, mas aquele valor que você tem que demonstrar na imigração era bem A menor, comprovação financeira. a comprovação. Depois de um ano e pouco, 2 anos, começou a diminuir. Eles deixaram só 3 anos. O intercâmbio valia só por 3 anos. Depois disso, tinha que fazer uma faculdade e tal. Que foi o que eu fiz. Eu sabia que eu queria ficar aqui. Quando eu vim pra cá, eu vim como intercambista, mas eu fui embora. Eu É. não fui fazer um intercâmbio. O intercâmbio era só um meio de eu conseguir estar aqui até que eu conseguisse achar uma forma de ficar. Depois acabou meu segundo, terceiro intercâmbio, fui fazer uma faculdade de business e business em Dublin também. Nesse tempo eu já conheci o pai da Valentina, já tinha mais ou menos um ano e pouco que a gente tava junto. E, e eu tava fazendo o meu cursinho lá o meu O cursinho cursinho não, a minha faculdade faculdade. para poder permanecer na Irlanda, né? E naquela época, depois de um tempo que eu tava cursando essa faculdade, descobri que eu tava grávida. É. E assim, Veio a bênção da Valentina. foi, com certeza, porque eu sempre quis ser mãe, e ele também que sempre quis que eu fosse mãe, e todo mundo sabe da importância, todo mundo que me conhece sabe da importância do pai da Valentina na minha vida, assim, desde que eu conheci ele, que foi no primeiro ano que eu cheguei na Irlanda, então não tive dúvidas de que eu queria aquela vida pra mim, queria uma filha, queria, sabe, era, era um novo recomeço. Começo. Era realmente, e a partir daquele momento, eu fiquei completa. Quando ela nasceu, Você já estava se conectado no lugar que você estava, que é o lugar que já, você gostou, e ainda se conectada quando se tornou mãe, né? com E certeza. ainda tinha o pai dela que era super presente, né? Sempre estava junto com você e começou a caminhar junto, né? Então, ele na verdade, ele nunca caminhava junto. Ele simplesmente ele sempre foi o impulso.
Desde que eu conheci ele sempre foi um impulso na minha vida, muito positivo, sempre me dando palavras de De incentivo, apoio. e me apoiando em tudo que eu precisava. Então, não foi, foi assim, o primeiro anjo, assim, que eu conheci na Irlanda e que Te deu todo o que suporte. continua me dando muito suporte Até hoje. psicologicamente e tal, e com ela, com tudo. Sim. Então, não me. E nessa época você tava em Dublin, né? E aí, como é que você veio pra Cork, assim? Eu vim pra Cork porque ele é de Cork. E Ah, aí ele é de acabou. Ele é Cork. de Cork, ele é de Cove. E aí eu acabei vindo pra Cork, passei o restante da minha gravidez em Cove. Aí eu falei, não, eu tenho que mudar pra cidade, porque eu me sinto bem sozinha aqui. Ele trabalhava o dia todo e eu me sentia muito sozinha. Eu falei, eu preciso mudar pra cidade, eu preciso ver gente. Eu sou das, sabe, De de ver público. pessoas, né? Ah, Eu gosto de ver pessoas assim. Aí ele falou, tá bom, então arruma uma casa e a gente vai mudar. Eu falei, tá bom. aí vocês Aí a saíram gente, de Cove e foi mudar, veio pra Cork. sim. Aí depois vim pra Cork, aí ela nasceu em Cork, eu já tava morando em Cork. Depois ela foi crescendinho, eu falei, não, nos primeiros meses eu já falei, não, agora Já dá pra eu já tenho que tomar um outro rumo, eu não posso ficar esperando, eu não tenho como ficar esperando, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa e o que eu vou fazer? Comecei a estudar um curso de beauty, porque eu precisava tirar os diplomas aqui para poder ter seguros Tá, e tal. deixa eu só fazer um parênteses. Você já tinha essa coisa de beauty no Brasil? Você já era especializada em... Não, eu saí do Brasil com 24, né? Mas Mas você tinha qual carreira no Brasil? não tinha Não, muito. carreira. Não tinha. Você não trabalhava no Brasil, você Não, trabalhava... não trabalhava, trabalhava... porque eu trabalhava na loja do meu ex, que eu tinha um relacionamento estável, a gente morava junto e eu trabalhava na loja dele. Quando eu Mas saí era do. uma loja de beauty? Não, era uma loja de agropecuária, Aí, mas nada a trabalhava com o ver. público. Mas eu acho assim que. Na época, como que surgiu o beauty, hair and beauty pra mim, pra minha vida? A minha melhor amiga na época, ela tinha um salão super pequeno e ela fazia tudo. Então, como eu não precisava ter um compromisso com o trabalho, eu ficava na loja dele, quando não tinha movimento, eu pegava minha motinho e ia lá parar no salão dela. E aí ajudava ela. Quando tinha cliente, eu ajudava, eu conversava, eu ia aprendendo, ia auxiliando ela. E nisso foi assim, crescendo em mim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Antes de vir para Irlanda, eu fiz um curso de cabelo no Brasil, e aí fiz o curso completo. Quando eu descobri que eu queria ir embora, eu fiz o curso completo, e acabou que isso foi assim, ficou guardado na minha memória, assim, não, é isso que eu quero fazer. E depois, quando minha filha nasceu, eu falei, não, exatamente isso que eu tenho que fazer, porque eu preciso de uma coisa que me dê Tempo também. liberdade Isso. pra estar com Essa é ela. a palavra, liberdade. Porque eu não tinha como deixar ela com outra pessoa, porque era o meu tesouro, ela é o meu tesouro, não tem como você deixar o seu bebê com alguém. Famosa Valentina. Então, aí eu falei, não, vou fazer alguma coisa que eu consiga estar com ela o tempo todo e assim, só Foi dando super acontecendo. certo. Muito legal. É importante dizer, até pra quem tá assistindo, assim, né, às vezes a pessoa quer vir, às vezes não tem uma carreira no Brasil, ou tem, às vezes quer startar uma carreira a partir daqui e super funciona, né? É só você Funciona. buscar os cursos específicos, né? Abrir, né, algum espaço e ir crescendo aos poucos. E foi assim que você fez, né? O seu primeiro espaço não foi Miss Bliss, foi? Não, mas hoje em dia, só para deixar esclarecer um pouquinho, hoje em dia a gente tem muito mais recursos em relação a cursos, porque depois do Covid, principalmente, as coisas se tornaram muito online, então você consegue aprender muita coisa online. Claro que nada como um hands-on, como colocar as mãos para você aprender. Mas com certeza que você aprende muito hoje com toda essa tecnologia que a gente tem disponível no mercado, né? Sim, com certeza aprende bastante. Mas o seu primeiro espaço não foi o seu atual de sucesso, que é a Miss Bliss. Não, eu comecei em casa, eu comecei fazendo depilação em casa, porque eu gostava muito de fazer depilação, aí eu cortava uns cabelos em casa, fui fazendo umas coisas assim devagar, E ao mesmo tempo, uns cursos. ao mesmo tempo conseguia dar um apoio pra Valentina. Não, total. Ela que me dava apoio, porque ela ficava sentadinha na sala enquanto eu atendia as minhas clientes e, tipo assim, ela me apoiou demais, sempre, desde que ela nasceu, assim, ela é meu apoio, sabe? Sim. Então, eu não digo que é o contrário, porque é ela que me dá todo o apoio.
Tá, e aí você saiu, você começou a trabalhar em casa e começou com... E depois você foi para um outro espaço também, não foi? Ela tinha acho que uns 6 anos, aí eu pensei, não, agora tá ficando muito pequeno, nossa casa tá ficando pequena, ela precisa mais do espaço dela, e eu E você preciso... precisa também do cliente ter um próprio espaço para você É, receber. profissionalizar um pouco mais, né? Uhum. Aí eu ia num bronzeamento, fazia bronzeamento ali no centro, e eu fui lá um dia e conversando com a mulher, eu falei, olha, eu precisava de uma sala, mas isso surgiu na hora, essa pergunta surgiu na hora, eu falei pra ela, eu precisava de uma sala, mas eu não sei como que essa pergunta surgiu, porque eu não tinha pensado nisso. Eu cheguei a conversar com ela e aí eu falei, eu precisava de uma sala pra mim montar meu espacinho e tal. Ela falou, olha, a moça que tá aqui vai sair de licença, eu acho que ela não volta mais. De licença maternidade, acho que ela não volta mais, deixa eu falar com ela. Ela conversou com a moça, em 15 dias estava tudo organizado pra eu mudar pra lá, fui lá, reformei as salas e tal. Eram 3 salinhas bem pequenas, onde eu atendia depilação, cabelo, unha, sobrancelha, limpeza de pele, eu fazia tudo, Um pouquinho. de tudo um pouquinho. E aí, E, de- e como é que você surgiu desse espaço ainda? Já tinha um nome? O espaço era o seu nome? era mais ou menos o meu nome, era, Ah, não tinha assim, nessa época, há uns 8 anos atrás, você não precisava tanto das mídias sociais como a gente não precisa precisa hoje, hoje, então era mudou. muito, a comunidade brasileira era era menor, então as E pessoas te já sabia, conheciam, já sim, as sabia. pessoas te conheciam, te indicavam, é como é hoje, né? Eu acho que a gente ainda hoje, Ainda o é meu assim, público maior graças a Deus, é através de indicações indicação. de outras pessoas. Esse é o meu público maior, as pessoas são indicadas. Então, É. E é, se são, se é uma tem, coisa, e é a se coisa tem, mais maravilhosa que tem. e se tem indicação, é porque tem serviço de qualidade, né? Porque a pessoa indica, né? Então, com certeza é assim. Mas depois dessa sala, como é que surgiu a atual e famosa Miss Bliss? Como é que surgiu na sua cabeça? Porque assim, a gente tem que dar aqui, gente, dar voz a duas pessoas aqui em uma só. Uma pessoa é a Paula, cabeleireira, né, técnica ali no que ela faz, como ninguém. Mas outra coisa é a empresária de sucesso aqui na Europa. E ela é empresária, então ela começou com uma sala, vocês escutaram. Eu Uhum. quero entender sua mente, assim, você estava numa sala já, e como é que você vai... Ah, não, eu Tava, quero um espaço maior, e aí? eu até tava meio tranquila lá, mas o Tanning Shop, que era onde eu estava, acabou que foi fechando. E aí chegou um dia que ela simplesmente fechou e eu fiquei sem pra onde ir, porque eu fazia parte desse estabelecimento com o meu próprio nome, lá na parte de trás do estabelecimento dela, mas eu fazia parte daquele estabelecimento. Então, quando ela fechou, eu automaticamente tive que sair, porque ela que tinha o contrato de aluguel. Contrato. Enfim, Enfim, fechei as portas. a vida mostrando que a gente pode ser melhor. É A gente pode se reinventar. aquelas coisas que eu sempre repito, que todo chute na bunda te impulsiona pra frente. Então, É, assim, naquela hora eu me senti assim, meu Deus, eu levei, sabe, um tempo, um né? a vida me passou uma rasteira. Naquele momento eu pensei, meu Deus, a vida me passando uma rasteira, eu tô tão bem aqui, por que que eu tenho que, né, É porque. fechar, voltar pra casa? Voltei pra casa, guardei minhas coisas lá no depósito, no sítio. Voltei pra casa com a minha cadeira, meu lavatório portátil e comecei a atender em casa de novo. Só que nesse momento eu só estava pensando em achar uma outra coisa. Então, Um outro aí espaço. nesse momento foi que eu pensei, não, agora eu vou procurar um lugar do meu lado da cidade, para mim não precisar passar para outro lado da cidade. Eu vou procurar um lugar que seja só meu e maior. E que você seja a principal do lugar, né? Que seja. Porque no anterior você tava com um contrato. Um sublocado, Um né? sublocado, é. Sim. Aí eu nem, não pensava muito nisso. Eu só queria um local fosse mais perto da minha casa, por causa da Valentina. E eu precisava que fosse tudo ali, ao redor da minha casa. Eu falei, eu tenho que construir as minhas coisas aqui. É assim que se constrói. Você não pode tá morando num lugar, trabalhando em outro. Tem que estar mais junto para eu conseguir dar conta de tudo, porque Uhum. não o tempo hábil não É, era tão, eu que eu né? diga, eu que eu diga. É, porque eu gosto de fazer muitas coisas. E eu vou sempre agregando serviços das minhas aos Aos serviços clientes, que eu já faço, eu já vou agregando, vendo o que pode ser buscando mais trazer. serviços, sabe? Então, eu não paro, eu faço, tipo, eu quero fazer muitas, muitas coisas.
E, e aí foi assim, comecei a procurar, achei um local, não tinha nada lá dentro. E aí o moço falou assim, não, eu te dou um valor lá, um valorzinho pra você arrumar. Eu falei, mas moço, isso aqui não dá pra fazer nada, não tem nada aqui dentro. Aí ele falou, bom, é isso que eu posso fazer. Eu falei, bom. E aí eu fiquei com aquilo, e era a energia trabalhando ali pra que Aham. as coisas acontecessem, né? Eu falei, não é possível que isso não... Vai ter que dar certo. E surgia outros em outros cantos da cidade, em outras partes da cidade. Eu falava, meu Deus, não, mas tem que dar certo. É aquele ali que eu quero. Aí um dia eu tava voltando da academia, era 7h30 da manhã, eu tava voltando já, correndo assim na rua, era calor já, porque eu lembro que eu tava de camiseta e de short correndo na rua, e, e aí era, acho que mês de março, é isso, mês de março, e eu vi Um outro espaço. um outro espaço, só que uma semana antes, eu tinha passado por aquilo, não sei se as pessoas são meio místicas assim, mas eu sou bem mística, sabe? Eu tava passando lá pela frente com uma amiga e eu falei assim, nossa, essas moças podiam fechar esse negócio, dá pra mim que eu ia fazer muito melhor esse negócio vir fechado. Ah, Ninguém tava com as portas abertas, tinha que estar aberto isso daqui. Aí eu falei isso e subi pra casa, é. passou. Aí uns Aí dias depois. quando eu tava correndo na rua, voltando pra casa, mas assim, é na porta da minha casa, Ah, sabe? aí você passou naquele lugar de Passei. novo. Tinha uns moços tirando uns entulhos lá de dentro. Eu falei, não é Não, é possível. possível. Eu voltei, literalmente, parei assim, voltei. Quase que uma profecia. E foi. Não tem outra explicação. Pra mim, não tem outra explicação, sabe? Voltei, entrei lá dentro e comecei a falar, moço, pelo amor de Deus, esse lugar tem que ser meu, olha só. Eu tenho a minha vida aqui em volta disso, eu moro aqui do lado, não sei o quê. Aí ele falou assim, calma, vamos começar pelo seu telefone? Eu falei, ok. Aí dei o meu telefone pra ele, isso era uma quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, 10h30 da manhã, eu tava em casa, porque eu trabalhava em casa, o meu landlord ligou. Aí ele falou, você que tava aqui, tava meio enrolado ele, você que veio aqui ver o espaço da gente e tal. Eu falei, sim, você está aqui no local? Ele falou, tô. Eu falei, então me dá 2 minutos que eu tô descendo aí falar contigo. Era o mesmo landlord? Não, era aquele moço que tava lá era um pedreiro. Ah, tá. Era um Entendi. pedreiro. E aí ele passou o contato pro Do meu landlord. landlord. E o landlord ligou. É que você falou meu landlord, na época, então, ele não era o seu landlord, mas Não, agora o meu, ele é. o meu landlord que é hoje, é. ele me ligou e aí ele falou se eu tava interessado na sala. Eu falei, tô, e você tá aqui? Ele falou, tô. Eu falei, então tô descendo pra falar contigo. Desci pra falar com ele, aí olhei, passamos por cima dos entulhos e tudo, eles estavam desmanchando tudo. Aí ele falou assim, eu falei, eu gosto. É isso que eu falei, quero. eu gosto, eu quero. Eu falei pra ele, Eu pode quero. ser meu? Aí ele falou assim, mas moça, você nem sabe se você pode pagar. Isso daqui é caro. Eu falei... Tá, mas E, vamos... ele Caro falou, quanto? você nem perguntou quanto é. Eu falei, então quanto é? Você nem perguntou quanto que eu posso pagar? Você não mandou assim pra ele. Não, porque eu tava... Aí eu já fiquei preocupada, né? Será que esse moço vai falar agora? Aí ele falou o valor que era. Eu falei, é caro mesmo. Aí eu falei, mas eu quero igual. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Eu fiz uma conta rápida do que eu podia fazer mensal. Eu falei, se eu conseguir fazer mensal o valor pra mim pagar o aluguel, é isso que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Porque se eu consigo fazer pra pagar o aluguel estando trabalhando do jeito que eu tô, bem pouquinho em casa, eu consigo pagar né, Você consegue fazer. trabalhar mais com um espaço melhor pra atrair mais gente. Vai ter gente, porque tem as pessoas da rua que podem ver, né? Cabeça estratégica de empresária. Eu não... Não. Só caiu assim, ó. Só caiu. Não caiu. Não, comigo aqui não rola. Comigo não rola esse negócio de sorte. Não foi. O negócio assim, cabeça de empresária. Você já tava com o raciocínio pronto pra aquilo ali, entendeu? É mérito todo seu, não tenha dúvida, assim. Não se auto-sabote. É mérito seu mesmo. Você fala assim, ó, se eu tô atendendo 10 e eu já consigo pagar o aluguel com isso, se eu tiver um espaço, conseguir atender 15, eu já tô no lucro. Se eu aumentar pra mais, é mais ainda. É isso. Então, assim, estratégia de empresária mesmo, de pessoa que quer empreender, sabe? Que quer fazer acontecer.
E aí esse espaço, ele tava terminando de reformar. Não, ele nem tava começando. Era no primeiro dia, assim. Aí eu precisava fechar, né, com ele. Aí ele falou, mas olha só. Então, ele ficou cabreiro. Ele falou assim, como que ela trabalhando em casa? Da onde que tá vindo essa moça? Nem é daqui, né? Eu falei, aí ele falou assim... Ele quis entender suas referências um pouquinho, né? Eu acredito que sim, né? Também, porque ele não ia dar um contrato pra alguém que não tivesse referências. Não conhece. Faz sentido. Ele falou, o que você faz? Eu falei pra ele que eu fazia e tal. Aí eu falei pra ele que eu tinha uma filha, então pra ele, tipo assim, já era, tipo assim, essa moça vai vir trabalhar, mas ela tem uma criança pra cuidar, e como é que ela vai trabalhar? E ela tá querendo fazer essas coisas, pegar esse negócio tão grande, né? Aí ele falou, tá bom, então eu preciso de 1 ano de aluguel adiantado. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, agora você quebrou minhas pernas. Eu falei, como é que eu vou te dar 1 ano? Eu fiquei só pensando comigo, né? Na hora que ele falou, eu parei e paralisei. Eu falei, tem alguma outra opção que a gente possa trabalhar? Porque, olha, 1 ano de aluguel eu não posso. Eu posso, sei lá, 1 ou 2 meses, mas 1 ano eu não posso, porque eu faço 1 mês pra poder pagar no outro, né? Aí ele falou, então eu preciso de um fiador. Eu falei, então quando que você quer encontrar meu fiador? Aí eu falei, vou ligar pro pai da Valentina, né? Aí liguei pra ele na hora, ele concordou. Eu falei, combinamos a gente se encontrar os 3 lá no local. E ele foi, e aí aconteceu. E ele é Irish, né? Ele é Irish. Então já começou com... Os 2 são fazendeiros, então eu pensei, não, já começaram a falar das plantações, das vacas, não sei o quê. E aí já, tipo, a gente precisa eu sei que se eu fosse sozinha, se eu fosse só uma brasileira chegar aqui e querer peitar um empreendimento daquele, eu não ia conseguir sozinha. Então, assim, eu precisei do nome do pai da minha filha pra poder fazer isso. E ele te deu todo o apoio, né? Todo o apoio. Ele suporte. Sempre, ele nem pestaneja quando eu preciso de alguma coisa, ele tá sempre lá. Então, assim, e ele sabe da importância disso, e ele sabe que eu só consigo crescer se eu tiver esse primeiro, não é pequeno, esse primeiro impulso. Porque ninguém vai te dar um local dessa forma. Eles não sabem quanto tempo você vai ficar aqui. Eles não sabem se você vai cuidar do local deles. Direito. Então, eu acredito que ele fez da maneira correta. Ele estava protegendo o patrimônio dele, o espaço dele. E que ele poderia dar para algum outro Irish business aqui, uma pessoa irlandesa daqui do local, que também ia fazer tão bem quanto eu. Mas ele falou para mim, você vai conseguir fazer isso aqui funcionar? Eu falei para ele, eu não tenho outra opção. Quando o meu landlord falou, ele falou, como é que você vai conseguir fazer isso funcionar? Eu falei, eu não tenho outra opção. Isso vai funcionar. Isso vai dar certo. Aí ele ficou me olhando daí, nessa hora acho que ele também teve aquele paralisou, E positividade sabe? é seu segundo nome, né, Paula? Não, mas você tem que ser positivo. Como que você pode ser negativo? Você tem tudo, você tem saúde, você tem dias maravilhosos, sabe? Você acorda, você tá bem, você tem uma família, você tem você tem segurança. Como que você não pode, você não vai ser E passando positivo? um pouquinho pra frente, aí terminou da reforma do espaço e ele só, tá pronto, só alugar. Aí você trouxe pra começar a cadeira que você já tinha, o lavatório portátil que você já tinha e começou. Na verdade, daí eu já tinha um dinheirinho, eu peguei esse dinheiro, investi todo o dinheirinho que eu tinha em equipamento. Eu comprei as 3 cadeiras novas e os 2 lavatórios, uma recepção, uma cadeira de manicure, uma mesa de manicure. Empreendedora mesmo, assim, né? E aí foi, porque eu não precisava, o que eu preciso, o que eu sempre penso assim, eu preciso de dinheiro pra me viver. Se eu tenho esse dinheiro pra me viver, então eu vou investir, porque depois vai retornar. Vai retornar. Entende? E aí foi isso que eu fiz. E aí o espaço, e como é que surgiu o nome, Miss Bliss? O nome, eu achava que tinha que ser uma coisa com alegria, com felicidade, sabe, uma palavra que remetesse a isso. E bliss é uma palavra bonita, que é beleza, né? É uma palavra positiva. E aí, o pai da Valentina falou, Miss Bliss. Eu falei, mas nunca. Para as pessoas falar que eu sou a Miss Bliss, eu falei, não. Aí ele falou, mas tu as pessoas têm que entender que elas vão lá pra sair de lá como uma Miss Bliss.
ou que elas estão indo na Miss Bliss para para sair de lá igual. Empoderada, com a beleza, Com beleza, com positividade, com alto astral. Exato. E aí eu falei, tá, esse então nome. E aí ficou. Tá, É. e nossa, é muito interessante, realmente, a história toda sua, assim, né? De como você foi surgindo e foi fazendo acontecer, foi fazendo o salão, né? Você comentou que já tá com 5 anos, né, de salão ali na Miss Bliss, então, assim, é um tempo. E eu acho que o landlord, a cada ano que passa, ele fala: essa menina aí veio pra ficar mesmo. Então, a gente tá fazendo 5 anos agora, dia 7 de julho. E, eu acho que tá dando certo. Os primeiros anos foram bem desafiadores, porque tivemos o Covid ali no meio, mas em nenhum momento desse período do Covid me fez pensar que não daria certo. Era uma pausa que eu usei eu fui pro Brasil na época do Covid, no segundo Covid, né, no segundo lockdown, que a gente teve um pouco mais de liberdade, eu fui pro Brasil, fiz um curso de 2 semanas lá, fiz 2 cursos. Uma semana eu passei com 2 profissionais só pra mim, pra fazer uma especialização em cabelos cacheados e cabelos texturizados, né, que são os cabelos que não são lisos. Um pouco hands-on, assim. E aí, quando eu voltei e o lockdown reabriu, eu vi o quanto de pessoas que estavam fazendo a transição capilar de cabelo liso, alisado, para o cabelo natural. Então, foi, assim, o curso que mais foi beneficial, assim, acho que pra minha carreira, sabe? Porque foi uma época que as pessoas... Virou uma cultura, né? A pessoa deixar de ser alisada pra voltar ao natural, né? O cacheado... Sim. E virou uma tendência de moda ali, porque as pessoas não tinham acesso ao serviço de cabeleireiro, por causa do lockdown, então teve que deixar o cabelo natural. Foi deixando o cabelo natural. E virou uma coisa de moda, né? Sim. Agora tem gente que é uma moda, uma tendência, né? E realmente, eu acho que a gente tem que apostar mesmo nas coisas, no mais natural. Eu sou super a favor das coisas mais naturais. A gente faz, sim, alisamentos, a gente trabalha com alisamentos e tal, mas eu acho que o natural, você vê a pessoa como ela é naturalmente, acho que empodera muito mais ela mesma. Ela não precisa se esconder atrás de um cabelo liso, porque ela também é linda com o cabelo cacheado, sabe? Sim. Você só precisa ensiná-las, porque elas não têm obrigação de saber. Você tem, como profissional, você tem a obrigação de saber o que ela pode fazer para que ela melhore, para que ela se sinta mais bonita com o natural do cabelo dela. A altura do cabelo, o tom do cabelo, né? Tem tudo influencia, né? Sim. Me conta uma outra coisa que eu sou super curioso para entender. Eu já vi, né, nas redes sociais da Miss Bliss, que você já ganhou alguns prêmios, né? E como é que é a sensação, assim? Conta um pouquinho dos bastidores desses prêmios, assim. Como é que você entra para ser indicado nesses prêmios e como é que é ganhar esses prêmios e participar dos eventos? E aqui são todos aqui na Irlanda, né? Uhum. São. Então, os prêmios pra mim foram assim, nossa, foram de muita surpresa, são muito importantes. Eu acho que a gente é valorizado por aquilo que você faz através de uma premiação. Eu conheci uma mulher maravilhosa, ela é extraordinária, assim, que super empodera outras mulheres, os business locais, e assim, ela é maravilhosa, chama Mary Jane. A Mary Jane, ela acabou indo no salão logo depois do lockdown e conversando comigo, fazendo depilação comigo e tal. Descobri que ela era uma influenciadora, e ela tem ela se envolve com essas coisas de premiação, de awards. De awards, isso. E aí, depois, ela falou que tinham me indicado pra uma premiação, mas eu falei... Você não levou muito a sério. Não levei muito a sério, nem apliquei para aquilo, porque você tem que mandar suas evidências e tal. Aí ela falou assim, olha, você não vai fazer a sua aplicação, porque a gente recebeu indicações do seu perfil, a gente foi no seu perfil e viu os reviews que você tem, e aí eu descobri que através dos reviews que as pessoas têm, que vão dando os depoimentos e tal, os seus clientes vão dando depoimentos, e eles analisam através dali. Essa é a primeira análise que eles fazem. Depois eles fazem uma entrevista com a pessoa e aí eles
Você manda o Você manda material, pra manda eles o umas material, fotos. você tem que mandar o material todo pra eles e tal. E aí eles fazem uma visita, ela fez visitas surpresas lá. Eu acho que outras pessoas também foram no salão de Sem você surpresa, saber que sem eu eram saber. Hoje fiscais, assim, né? ela já conheço, porque ela está sempre te falando coisas positivas, te empoderando, sabe? E, e aí teve a primeira premiação que foi de. Foi de cabelo cacheado, não? Não, não foi de cabelo cacheado. A primeira. Já tem 2 prêmios, Eu então. tenho 3. Então, Um foi de Cork Business, que não foi de cabelo nem de beauty. Era Cork Business mesmo. Todos os business de Cork, o meu ganhou como Best Beauty Salon. Depois teve o primeiro que a gente ganhou, que foi num award de Hair and Beauty, a gente ganhou como Best Customer Service. Que pra mim, assim, esse é o meu maior orgulho. Porque você saber que você é um Best Customer Service, que você tá dando pro seu cliente não só o melhor serviço, que a gente, mas o dando você melhor nunca vai dar atendimento. o melhor pra todo mundo, mas a gente tá dando o melhor atendimento. As pessoas estão saindo de lá muito felizes. E claro, na época que eu ganhei essa premiação, eu tava com uma menina que era fantástica no salão, a Larissa, e ela ajudou muito, impulsionou demais a nossa recepção, a nossa clientela, ela agitava demais o salão. Então, assim, essa premiação com certeza foi por causa dela, de Best Customer Service, porque ela é maravilhosa. A Lari. Ela já não tá lá mais com você. Não, a Lari tá morando em Vancouver agora, mas assim, ela foi fantástica, ela foi mesmo, É que faz teve um toda a grande papel, diferença, né? assim, Você no salão. chegar no salão e ser bem recebido, você, sabe, você ter um atendimento legal. Né? Às vezes nem é oferecer alguma bebida, nem é isso, né? Mas a Não, forma de tratar, a forma de você escolher, às vezes, as cores. Às vezes você, com um olhar mais técnico, já olha para cliente e fala assim: você não acha melhor fazer talvez isso? sim. Olha isso aqui como é que ficou. A pessoa se sente, poxa, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela sabe o que ela tá falando. E ela se sente escutada. A gente tem que deixar com que a pessoa tem que ser ouvida. Quando uma pessoa chega para procurar um serviço de beleza, é porque ela tá muito acostumada a se cuidar geralmente, ou ela é uma pessoa que está precisando se cuidar naquele momento para se sentir melhor. E você conseguir definir isso é extremamente importante, porque você vai conseguir dar um atendimento muito personalizado para sua cliente de acordo com o que ela está precisando naquele momento. Porque às vezes nem é um corte de cabelo que ela precisa. Às vezes ela chega lá e fala, corta curtinho. Eu falo assim, vamos conversar mais um pouco? Vamos ver como que você se sentiria? Você já teve esse corte? Você acha que você vai se sentir bem? Ou você acha que você precisa cortar porque alguma coisa você precisa mudar na sua vida? Se for isso, a gente pode sim fazer, mas a gente precisa entender se realmente o corte de cabelo vai fazer aquela diferença na sua vida. Nossa, é sensacional, assim. Eu super queria ser atendido dessa forma, assim, pra realmente entender, né, se a pessoa tá fazendo aquilo de supetão, né, na correria, ou se ela realmente tá, não, eu quero cortar mesmo, já tive cabelo assim um tempo atrás, eu Sim, quero revisitar essa fase da minha vida e tá tudo bem, né? Mas sim. às vezes, e é legal mesmo, Mas às nossa. vezes elas não sabem. Às vezes elas não sabem por que eu sei disso? Porque eu sou mulher. E às vezes você não sabe o que você quer. Você precisa de uma mudança, você precisa que alguma coisa se transforme na sua vida. Mas geralmente a gente quer começar pelo cabelo. Então, na verdade, aquela transformação às vezes é outra coisa. Não é nem um cabelo que você precisa mudar. Mas se você começar pelo cabelo, todo o resto vai fluir. Todo o resto vai fluindo aos pouquinhos, né? Então, assim, você usou uma frase comigo nos bastidores que é assim, né? Meus anjos nunca dormem. O que você pode dizer sobre essa reflexão? Eu acho que todo mundo acho que tem pessoas cruciais na vida, né? E eu tenho pessoas assim maravilhosas que me rodeiam e pessoas que não desistem de mim. E eu não falo nem que eu faça alguma coisa para elas desistirem, mas tem pessoas que realmente insistem porque elas querem te ver Bem, né? querem te ver bem, que elas veem o seu potencial e elas querem que você também veja. Porque não é fácil você se enxergar como uma pessoa de sucesso. Pra mim não é fácil.
Pra mim não é nada fácil me enxergar como uma pessoa de sucesso. E ter pessoas que te impulsionam é maravilhoso. Mas você é uma empresária, uma brasileira, mulher, empoderada, empresária de sucesso na Europa. Já falei isso algumas vezes com você, porque é mesmo. E você está aqui contando essa história, também na sua visão estratégica de empreendedora, também recebendo intuições, né, dos anjos, na Terra ou não, vamos dizer assim. E com certeza ajuda muito, né, no você levar a Demais. sua carreira assim, né? Demais. Tem uma outra coisa que você falou também, que assim, você tem muita gratidão para a Irlanda, né? E como é que é? Como é que é a sensação, assim, essa gratidão que você tem com a Irlanda? É impossível não ser grato a tudo que a Irlanda nos proporciona. Eu acho que é que eu também tenho os meus olhos, assim, são só para as belezas e para as coisas boas que isso aqui tem. Porque a gente tem segurança aqui, a gente é acolhido. Eu nunca tive episódios de ser maltratada ou de sofrer Xenofobia? preconceitos aqui. Então, assim, e também não trabalho com mimimi. Que se alguém falar pra mim que alguma pessoa local não gostar do meu trabalho, não vou levar isso como uma coisa, ai, não gosta porque eu sou brasileira. Não, Não, não gosto. não gosta porque não gosta, entende? Não é obrigada a gostar. Tá. Mas assim, a gente tem que olhar as coisas com positividade, porque é só isso que faz você ir pra frente, porque você não consegue ir pra frente se você não pensa positivo, se você não acredita naquilo. E pra mim a Irlanda é assim, é tudo. Eu me sinto em casa aqui, me sinto acolhida. Eu acho que eles fazem tudo para que a gente se sinta bem-vindo aqui. E hoje eu me considero uma irlandesa e defendo a Irlanda como o meu país, porque é o meu país, é o Isso. país da minha filha, então, Tem que realmente, defender mesmo. sim. Uma outra coisa que você comentou é, você chegou a terminar a sua faculdade lá em Dublin, você chegou a começar, mas depois você teve que mudar pra cá, porque você ficou grávida, né? Eu acho que é um pesar que você tem também, né? Então, eu não terminei, eu não tenho faculdade, e foram só 6 meses de aula. Eu não. É uma coisa assim que pesa muito, sabe? Eu acho que a vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido uma faculdade, se eu tivesse tido uma profissão, um pouco mais de guia nessa fase onde você tá Não sabe para onde você vai estudar. ainda. Isso. E eu não tive isso, então pra mim hoje pesa muito. Pesa demais, Pesa. mas assim, me sinto muito orgulhosa. Não tô falando pra ninguém não faça faculdade que você vai ter sucesso, não. Mas o que eu falo para as pessoas é que é muito difícil quando você não toma uma oportunidade para estudar. Quando você é mais novo, sabe? Porque depois as coisas vão atropelando e você não consegue mais. Tem Então, tempo. se vocês tiverem oportunidade, estudem, porque isso vai levar vocês com certeza para um caminho um pouco mais fácil. Não, realmente é bem assim mesmo, né? A gente fala também sempre de quanto você gosta de acordar cedo e você acredita na sorte, mas você acredita que você faz a sua própria sorte, né? Então, assim, como é que é a Paula que levanta e acorda cedo, assim, né? Que você acredita que você não é melhor que ninguém, mas é você que acorda cedo, você que faz a sua história, né? Eu acho que é isso, sabe? A gente tá nesse mundo, a gente vem nesse mundo sozinho e você faz todo o seu percurso sozinho. Muitas vezes você encontra pessoas que vão te apoiar, que vão te proteger, mas quando você tem um sentimento, aquele sentimento é só teu. Seja ele bom ou ruim, é só você que tá percorrendo aquele percurso. Então, acredite que você tem que levantar todos os dias e lutar pelo que é seu. Porque se você não fizer, ninguém pode fazer por ti. É só tu, sabe? Alguém pode te impulsionar, pode te dar dinheiro, pode dizer que você é mais maravilhoso do mundo, mas se você não começar a acreditar e não levantar cedo pra fazer suas coisas, não vem. Não vem mesmo, Não, né? não acontece. Uma outra coisa que você até citou, você citou da Larissa, né? Que você deu até mérito a ela de ter ganhado um prêmio de bom atendimento, né? Mas o que você pode dizer das pessoas que vão, assim, né? A gente que mora aqui, tem pessoas que vêm, que ficam um período e que depois vão, né? As amizades nossas que passam pela Irlanda, né? Sim. Você tem 16, né, anos de 16 Irlanda, eu anos. tenho 7.
E o que você pode dizer, né, dessas pessoas que passam, né, que deixam um pouquinho e se vão, né? Eu acho que a gente se torna um pouco mais fechado com o passar do tempo para amizades, assim. Porque você sabe que as pessoas vão vir, elas vão ficar um pouquinho de tempo, e se você amar essa pessoa demais, ela vai embora, sabe? E isso faz com que você meio que se autoproteja um pouco com o passar do tempo, assim. Mas é impossível. Eu acho que quando você encontra pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, não tem como você deixar de gostar dessas pessoas, deixar de amá-las. Mesmo que você saiba que essa amizade tem um prazo de validade, você não consegue deixar de se entregar, sabe? E é muito bom ter esses sentimentos, saber que você tem esse poder de amar alguém, de ter essa amizade verdadeira por alguém, mesmo sabendo que essa pessoa vai. Que eu acho que o que importa é o momento que você vive hoje. Porque as pessoas não vão estar ao seu redor para sempre, né? O tempo todo. Essas pessoas realmente que se vão, né? Acaba que é uma distância geográfica, que a gente tem, né, um amor eterno e um carinho eterno para essas pessoas, mas depois de um tempo, pela distância, acaba diminuindo o contato, mas quando encontra, às vezes continua a mesma coisa, assim, né? Ou mesmo quando você conversa por telefone, você vê, sei lá, uma postagem da pessoa que formou família, tá feliz, tá com uma profissão diferente, tem sucesso na vida, sabe? É muito bom. Isso, graças à tecnologia, a gente consegue estar mais perto das pessoas hoje, mesmo quando elas estão longe geograficamente. Eu acredito muito também que tem umas pessoas que vêm pra deixar uns ensinamentos pra gente, né? Pra deixar algumas coisas e a gente deixar pra essas pessoas. Depois elas se vão e tá tudo bem, né? Com certeza. E tá tudo bem. Não, muito bem, Paula, muito bem. Você tem mais uma coisa que você queira compartilhar, assim, com a gente, assim? Por exemplo, você já 16 anos, já conheceu já via bastante países por aqui, não já? Mais ou menos. Eu viajei bastante quando era estudante. Logo que cheguei na Irlanda, a gente viajava bastante, assim, de mochilão, de dormir em aeroporto, de passar, sabe, 2 dias em um lugar, quase não dormir, pra poder economizar, porque na época não. Quando você em qualquer época, quando você chega como estudante, a limitação financeira sempre grande. É sempre grande, realmente. Não, mas bacana. 16 anos já deve ter conhecido bastante cultura, né? Uma pergunta mais voltada para a parte do seu trabalho, assim, né, de cabelo. Você repara muito o cabelo das pessoas? Se eu reparo. De uma forma geral, sim, aquela pessoa tá precisando de um tom melhor, ou precisando de um corte melhor. Acho que sim, né? A gente sempre repara o que olhar o poderia fazer, como fala a Aline. O que poderia ser feito para melhorar, né? O que poderia ser feito. Aline. Ai, Aline. É ótima. Não tem como não falar na Aline, né? Porque ela, assim, é uma pessoa maravilhosa que voltou pra minha vida, assim, voltou presencialmente pra minha vida. No ano passado, ela dividia a recepção com a Lari. E eu não podia dar full time pra ela acabou saindo. E agora que eu precisei de volta, ela retornou. E eu, assim, estou extremamente feliz. E é como se tivesse um peso das minhas costas saído, sabe? É como se, tivesse voltado mesmo pra casa, sabe? Não, a Aline realmente é sensacional. Um beijo, Aline. Um beijo, porque a Aline realmente é super sensacional. Mas beleza, gente. Beleza. Muito legal, Paula. Muito legal essa história. Muito inspiradora. Quem sabe você não possa a gente marcar um outro episódio para você poder voltar e falar um pouquinho sobre como melhor atender as clientes, né? Quais as técnicas para melhor atender as clientes. Com certeza. Vamos combinar. Mas é isso, pessoal. O episódio de hoje bem legal aqui com a Paula, contando a história dela, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Salão Miss Bliss, né? Pra você ir lá, fazem uma visita. Provavelmente vai ser a Aline que vai te receber lá. E a Aline tem um alto astral assim, ó. Incrível, mais do que lá em cima. Vou deixar o Instagram aqui do Miss Bliss pra vocês. Posso deixar o WhatsApp também, né? Acho que tem. Pode sim. E aí entra em contato, vão lá pra conhecer o espaço, né? Vão lá pra conhecer a Paula pessoalmente, né? E prestigiar também, né, uma empresária brasileira fazendo sucesso aqui na Europa, né, num salão de beauty spa,
Muito bem, gente. Mais um episódio aqui do Impulso Podcast. Se inscrevam aqui no canal e, se precisar, deixa algum comentário, alguma pergunta aqui para Paula. Eu peço para Paula revisitar aqui os comentários também. É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.